Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Renato Thaumaturgo, otorrinolaringologista atuante na cidade natal, no Rio Grande do Norte. Neste vídeo de hoje nós vamos falar de duas dicas fundamentais para quem sofre de rinite ou quem sofre de rinocinusite deve fazer no seu cotidiano. E a primeira dica consiste na higiene ambiental. E o que é higiene ambiental, doutor? A higiene ambiental é você preparar aquele ambiente, torná-lo mais limpo possível para você estar presente ali e não sofrer nenhum agravo. E o principal ambiente que eu recomendo e que nós sabemos que é importantíssimo se realizar essa higiene ambiental é o seu quarto. Por quê? Porque é um ambiente que teoricamente a gente passa a maior parte do tempo nele, quer seja dormindo, estudando, lendo, assistindo televisão. E essa higiene ambiental parte do princípio que devemos retirar o máximo de objetos possíveis que permitem a aglomeração ou acúmulo de impurezas, principalmente poeiras e ácaros. E aí, o primeiro passo é evitar cortinas de tecido, né? Que são produtos que são materiais que promovem essa aglomeração. E aí, troca-se pelas questões de blackout, que é um tecido mais, na verdade, é um material plástico em que você pode limpar facilmente com um pano úmido. O segundo passo é não ter tapetes, né? Como foi falado anteriormente, tecido puxa essas impurezas. Além disso, como eu falei no início, o quarto a gente utiliza muito para estudo e para leitura. Mas aí você não deve armazenar nem livros nem revistas dentro dele. Deve ser fora, em um ambiente mais ventilado. E falando em ventilação, o quarto da gente deve ter janelas que permitam a entrada de ar e de sol, para deixar o ambiente aquecido e arejado, coisas que os fungos detestam. Fungos adoram umidade e calor. Quando você troca esse ambiente, ele evita a sua proliferação. Além disso, tem a questão do acúmulo de ursinhos de pelúcias desde a infância. Isso são terríveis. Ursos de pelúcia, com o tempo, eles começam a ser casas dessas impurezas e aí agride com força o seu nariz, né? Outro fator importante consiste, como moramos numa cidade litorânea e na maioria das vezes bastante sol, a temperatura está lá em cima. E aí, para refrescar o ambiente, abrimos mão de elementos que refrigerem esse ambiente. E aí entra o terrível vilão, que é o ventilador. O ventilador, por mais limpo que ele esteja, ele vai arremessar toda a poeira que existe naquele ambiente em cima de você. Mesmo se ele estiver direcionado para suas pernas, mesmo se ele estiver direcionado para a parede oposta, não interessa. Ele vai bagunçar a poeira existente no seu quarto e você vai acabar inalando e irritando ainda mais seu nariz. E aí a opção que a gente dá é a utilização do ar-condicionado. Porém, tem um detalhe, o ar-condicionado tem que ter uma higienização periódica, tanto dos filtros externos, com aquela manutenção realizada pelo assistente técnico, que deve ser realizado com uma frequência determinada por cada fabricante. E outra, como vivendo na cidade quente, nada de colocar ele em temperatura mínima, fabricando neve no seu quarto, porque o frio muito intenso ele agride também a mucosa nasal. Então a temperatura deve estar em torno de 23, 24 graus, uma temperatura muito boa para se poder relaxar. E por fim, com relação à higienização ambiental, devemos utilizar não a vassoura dentro do quarto, em sim um pano úmido, para evitar que a vassoura espalhe essas poeiras, essas impurezas e que evitamos assim inalarmos. E aí essa foi a primeira dica. Se você já sabia disso, comenta aí. Se não sabia, também comenta, informando o que realmente você estava ciente ou que se tinha algum detalhe ou outro que desconhecia. Aproveitando o ensejo, se inscreva no canal, dá o joinha aí, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que possam ter esse conhecimento com relação a essas orientações. Passando agora para a segunda dica, que consiste exatamente na lavagem nasal, realizado com soro fisiológico, cloreto de sódio a 0,9%. E aí existem várias maneiras de se realizar essa lavagem nasal. As mais antigas, principalmente em crianças, eu aconselho a lavagem nasal com a seringa, principalmente naqueles casos que existem a rinocinusite, com aquela secreção catarral, secreção espessa de difícil eliminação fisiológica, até porque as crianças não têm o hábito, não conseguem assoar.
mesmo a gente tentando ensinar. Mas também existem dispositivos em sprays, em que vocês dão puffs dentro do nariz. Existem dispositivos chamados jatos contínuos, porque você acopla dentro do nariz e segura, e quanto tempo você está segurando é o mesmo tempo que ele está jogando soro dentro da sua narina. Existem também dispositivos em forma de squeeze, que é uma garrafinha que você enche ele de soro, acopla na tampa anatomicamente propícia para você colocar na ponta do seu nariz e aí respirando pela boca, você aperta, ele escorre por um lado e começa a gotejar pelo outro, fazendo o que a gente chama lavagem de alto volume. E aí, doutor Renato, qual dessas opções de lavagem nasal o senhor indica? Todas elas. O mais importante é que você possa realizar, independente seja A, B, C ou D. O importante é você realizar essa lavagem frequentemente. E quantas vezes ao dia é o recomendável? O ideal são 3. Pela manhã, porque a gente passa a noite dormindo e ocorre a maior produção, não é que seja uma maior produção, ocorre a produção continuada de muco, porém a depuração, a eliminação desse muco nasal, ele é diminuída, favorecendo assim um acúmulo de muco, que quando amanhece, na maioria das vezes a pessoa acorda congestionada, ou vai assoar, sai aquela secreção mucóide, algumas vezes podendo ser até amarela esverdeada, mas não necessariamente é um processo infeccioso que está ali. Outro período seria no meio do dia, que aí você já faz uma higienização mais tranquila, mais leve, e finalmente a terceira e última antes de dormir à noite. Veja bem, nós passamos o dia respirando as impurezas do meio ambiente, vírus, bactérias, poluição. Então essa lavagem nasal à noite é fundamental para retirar essas impurezas que ficam ali fazendo microagressões no tecido interno do nariz, provocando eliminações de substâncias, de moléculas, substâncias inflamatórias, que também são lavadas durante esse processo. Mas, doutor Renato, eu não tenho tempo para fazer essas 3 lavagens por dia. Quantas pelo menos eu devo fazer? Pelo menos, se você não tem, faça pelo menos uma, ou ao amanhecer, para retirar esse excesso de muco que fica ali acumulado, ou à noite, principalmente para eliminar as suas impurezas inaladas durante o dia. Lembre-se que o nariz, uma das funções dele é de filtrar, e do mesmo jeito que você tem que limpar o filtro do ar-condicionado, periodicamente você tem que limpar o seu filtro de ar, que é o seu nariz. Então, o recomendado, 3 vezes ao dia. Não tenho tempo, não tenho disponibilidade ou tenho preguiça de realizar, faça pelo menos uma vez, ou pela manhã ou à noite. Então foi isso. O vídeo é um vídeo de orientação, com orientações básicas que qualquer pessoa pode fazer e que ajuda muito a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com rinite. Comenta aí se você tem rinite, se você faz essas orientações, ou se você sabe das orientações, porém não sabia como devia fazer cada coisa. Dá o seu like e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!